Muito boa noite, aluninhos do canal Fonte Primária. Estamos de volta para o segundo vídeo da série que eu havia prometido para analisarmos a carta de Pero Vaz de Caminha. Eu quero reforçar aqui que o que está sendo combatido não é cultura de estupro, não é porcaria nenhuma. O que está sendo combatido é a civilização. A civilização cristã está sendo combatida. E está sendo, e virou modinha no mundo todo perseguir cristãos. Cristãos foram executados pelos muçulmanos ainda há pouco. Houve muito mais comoção por um gorila que foi executado do que por cristãos que são mortos todos os dias. E essa perseguição à civilização cristã no Brasil, como ainda não se está executando, ela é cultural. E é isso que nós vamos combater, porque a gente não pode deixar chegar no extremo, né? Então, eu queria ler aqui um trecho, tá? Gramsci já dizia que a gente precisa destruir a cultura ocidental, né? Então tudo gira em torno disso. Quero chamar vocês à reflexão ligeirinho, tá? Por que quando os muçulmanos de alguma teocracia islâmica, tá, levam os homossexuais para cima de prédios e o atiram lá de cima para se espatifarem no chão? Por que imediatamente essa opinião publicada, mídia, imprensa, inclusive professores, catedráticos, saem em defesa do Islã tentando desvincular ele daquele crime? E dizer, não, mas isso são apenas extremistas, aquilo ali não faz parte da cultura deles, são pessoas que interpretam de forma errada a religião. É exatamente isso que acontece. Agora, basta que um padre ou um pastor leia o evangelho, dê um sermão, faça uma pregação dizendo que o homossexualismo é pecado, para que toda a cristandade seja condenada como intolerante, como homofóbica. É isso que acontece. Vocês nunca pararam para pensar por quê? A resposta é simples. O Islã, ele é protegido porque ele é só mais uma ferramenta contra o cristianismo. Toda essa turma aí, ó, Islã, socialismo, globalismo, Bilderberg, todos eles têm um inimigo em comum, que é a Igreja de Cristo. O Evangelho é o inimigo que tem que ser combatido. E eles usam de mentira e desonestidade para fazer isso, e é isso que a gente tem que derrubar nessa guerra cultural. Bom, antes de iniciar, eu quero ler um trechinho aqui do Facebook da Marisa Lobo. Ela faz um protesto aqui. Ela escreve o seguinte: Teatro Guairinha de Curitiba apresenta peça de teatro pornô gospel. Meu repúdio a essa porcaria que zomba da disciplina, que zomba e discrimina o povo cristão. Na peça tem dois personagens: Jair Malagaia, uma franca referência ao Silas Malafaia e ao Jair Bolsonaro, e um tal de Holy Rolla Christi, que é um escárnio ao nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pede que compartilhe, que repudie. Então vai aqui o meu repúdio, o meu nojo a essa coisa abjeta que tem sido feita desrespeitando 90% da população brasileira, tá? E que se faça alguma coisa no âmbito jurídico também. Parabéns a Marisa Lobo aí pela postagem, pela lembrança. Mas como eu disse, hoje nós vamos conhecer a carta de Pero Vaz de Caminha. Aliás, não totalmente a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Nós vamos dar uma estudada em alguns trechos dela. Bora lá? Então, pessoal, analisar o documento primário é de suma importância para te entender uma época. Analisando a carta de Pero Vaz de Caminha, a gente derruba só naquele documento, existem muitos outros. Tá? Isso aqui vai ser uma série, mas só naquele documento a gente derruba um monte de bobagem que é falado, que os portugueses vieram para cá só para matar índio e roubar riqueza, os portugueses vieram para cá só para levar o pau-brasil embora, escravizavam índios e matavam, e a igreja considerava que índio não tinha alma.
os cristãos não respeitaram a cultura indígena, eles obrigaram os índios a se converterem, isso é tudo bobagem. Os portugueses vieram para o Brasil, na verdade eles desbravaram novas terras e encontraram um Brasil, que enquanto a Europa estava lotada com as pessoas se acotovelando lá, o Brasil tinha não sei quantos mil hectares de terra para cada índio. Então isso é um processo migratório natural na história da humanidade. As pessoas migram, encheu muito, elas se deslocam. Foi mais ou menos que uma grande reforma agrária. Pode falar para o teu amigo esquerdista isso aí. E dar os créditos para o professor Olavo de Carvalho. Né? Não é minha essa comparação, mas é bem por aí. Então nós vamos começar aqui a analisar a carta de Pero Vaz de Caminha, tendo em mente que Caminha ele quis relatar com precisão, com o máximo de detalhes e minúcias possível, aquilo que eles haviam encontrado aqui. Então, vamos começar pelo seguinte trecho. Esse não é o início da carta, como eu falei para vocês. A carta ela tem mais de 15 páginas. Eu escolhi alguns trechos para a gente dar uma analisada e comparar com o que é realmente ensinado nas escolas. E a carta ela está disponível na internet, na íntegra, para quem quiser ler, um documento interessantíssimo. Parece-me, dizia Pero Vaz de Caminha na carta, parece-me gente de tal inocência que, se o homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm nem entendem de nenhuma crença. A impressão que Caminha teve foi que os índios eles não tinham nenhum tipo de crença que os impedisse de aceitar o cristianismo. Foi essa a impressão que Caminha teve. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua falha e os entenderem, os degredados eles eram pessoas que eram mandadas de Portugal para ficarem nas terras desbravando. Alguns voltariam, os degredados não voltariam mais para Portugal, eles ficariam desbravando. Então aqui ele diz, os degredados teriam que aprender a fala dos índios e os entender. Se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praz a nosso Senhor que os traga. Porque, certo, essa gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como bons homens por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Aqui é fantástico esse parágrafo, que aqui ele exprime exatamente a impressão dele do índio e a intenção deles para com o índio. Essa gente é boa, de boa simplicidade, e qualquer comportamento, qualquer ensinamento que tu der para eles, eles vão aceitar de bom grado. E aí ele diz que ele acredita que eles estão ali não por acaso, mas por providência divina. A carta é clara, é documento primário. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação. Veja bem, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar. O rei de Portugal era católico, ele queria colaborar com a fé católica, ele queria acrescentar para a fé católica. E então, Caminha diz, não, Vossa Alteza tem que cuidar da salvação dessas pessoas. Isso aí derruba por terra a história de que os católicos acreditavam que índio não tinha alma. Não existe essa história é uma invenção, é uma bobagem, é uma desonestidade, é uma mentira. E se algum professor de história marxista te disser isso, ou ele é mentiroso ou ele é burro. Tu não precisa afrontar ele nem nada. Basta que tu saiba a verdade, ensine isso para os teus filhos e desmascare ele.
diante de outras pessoas. Não precisa ir bater de frente com o teu professor na sala de aula. Eu mesmo tive uma rusga com uma professora por causa dessa carta, porque ela queria que enxergasse uma intenção por trás do que ele tinha escrito. Ela não queria que interpretasse o que foi escrito. É exatamente isso que essa gente faz. Isso é desonesto. Né? Então, continuando. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim, que despenderia pouco trabalho para converter essas pessoas, para salvar suas almas. Eles não lavram nem criam, não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra animária que costumada seja ao viver dos homens. Eles não tinham os mesmos costumes de pecuária e criação dos portugueses. Até isso o escriba, o Perovaz de Caminha, resolveu relatar ao rei. Ele relatou minúcias do comportamento, do relacionamento, conversas. Que eles, olha, a carta é fantástica, eu recomendo que leiam. Então vamos prosseguir. Nesse segundo trecho aqui, fica claro que os nativos foram receptivos à fé católica. Eles foram suscetíveis, eles não só não resistiram à fé católica, como eles voluntariamente se entregaram aos costumes dos desbravadores. Eles interagiram com eles. Veja bem, chantada a cruz, chantada, cravada no chão, chantada a cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, as armas reais de Portugal e a divisa do rei foram colocadas na cruz, né? Chantada a cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa ao padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco, a ela, obra de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. Haviam 50 ou 60 índios juntos na primeira missa, assentados todos de joelhos, junto com os portugueses. Está aqui, eu já vi professor dizer, vocês já viram o quadro da primeira missa? Aquilo não é bem assim, aqueles índiozinhos, tudo numa boa, assistindo a missa, aquilo ali é uma pintura, é arte e tal, não dá para levar o pé da letra. Mentira, cara, aquele quadro lá relata o que está sendo relatado aqui no documento primário, escrito por Perovaz de Caminha. Entendeu, pessoal? Então, tudo é feito no sentido de desconstruir a história e favorecer o que eles querem que se acredite. Está aqui, ó. Caminho é claro, eles foram suscetíveis à nossa fé, eles foram receptivos. Eles vieram e fizeram conforme nós estávamos fazendo na missa, de maneira voluntária, por livre e espontânea vontade. Aí vem que o professor lhe diz, não, porque os índios foram obrigados a se converter, porque houve um massacre, porque quem não se convertia morria. Gente, essa gente é desonesta. Tá? Vamos continuar. Ali estiveram conosco a ela a obra de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. E quando veio o evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. E então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que certifico a Vossa Alteza, nos fez muita devoção. Foi uma participação espontânea dos índios no culto da missa. E outro, o culto católico se formou natural. Tá? Não houve não, agora nós vamos estabelecer o nosso culto aqui e vocês que se danem. Tá? Se vocês acreditam em outro Deus, vocês vão morrer. Não, tem muita coisa, tem muita mentira que é ensinada dentro da sala de aula, dentro da universidade. Teve um colega imbecil dentro da minha sala de aula, na aula de história, essa que eu me estranhei com a professora, porque ela queria que eu visse uma intenção do Perovaz de Caminha ao falar essas coisas bonitas que eu estou lendo aqui para vocês.
Teve um imbecil lá que disse, o que tu leu aí prova que eles achavam que a cultura dos índios era inferior. Cara, o cara é um idiota, entendeu? O cara é completamente tomado pelo marxismo cultural, por essa coisa que tá, esse feitiço, entendeu? Que faz as pessoas simplesmente desprezar a realidade, jogar tudo fora e só aceitar o que corrobora com essa ideologia maldita, diabólica. Tá? Vamos continuar. Tem mais um trechinho aqui que eu separei, tá? Que ele... Isso aqui é primordial. Tá? Esse aqui é o ponto-chave da carta que eu quero que vocês prestem atenção quando vocês forem ler ela na íntegra. Eu espero que vocês leiam. Tá? Aqui fica clara a preocupação dos portugueses com relação à terra e aos nativos. Qual era essa preocupação? Aquela preocupação que eles disseram para nós na sala de aula e dizem na universidade hoje, que a preocupação deles era se livrar dos degradados, roubar a riqueza do Brasil e matar índio. Foi para isso que os portugueses vieram para cá. Mentira! Mentira, desonestidade. Vamos ler esse trechinho da carta aqui e dar uma olhada. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande porque a estender olhos, aqui está descrevendo a terra. Não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Sim, eles saíram da civilização, né, de Portugal lá já com muitas estradas, pedras, castelos, por uma terra onde só tinha mato. Eles ficaram impressionados com a quantidade de terra e árvores. Nela, até agora não podemos saber que haja ouro nem prata. Prestem bem atenção que ele diz aqui, ó. Não podemos até agora saber que haja ouro nem prata. Perdão. Nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de Entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Entre Douro e Minho, pessoal, é uma região de Portugal que tem um clima temperado, ameno, como o que eles encontraram no momento da chegada no Brasil. Tá? Veja bem que ele fala que até agora a gente não sabe se tem ouro, prata ou qualquer outro tipo de metal nessa terra. Ele fala claramente isso na carta. Tá? A gente não pode garantir que tenha isso. Tá? No momento que ele escreveu a carta, eles não sabiam se tinha algum tipo de riqueza mineral na terra descoberta. Porém, vejam só o final desse parágrafo, que maravilha. Águas são muito infindas e em tal maneira é graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, prestem atenção no final do parágrafo. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. O melhor fruto que tem... É exatamente o que ele diz na carta, exatamente o que vocês ouviram. Nós não sabemos se aqui tem ouro, prata ou qualquer outro tipo de metal. Porém, o melhor fruto que tem nessa terra, que a gente pode lançar sobre essa terra, é salvar essa gente. Ele é claro no que tange ao batismo, a catequização e a salvação daquelas almas. Para vir um professor marxista bobado dizer que a igreja acreditava que índio não tinha alma. A contradição é tanta que é o seguinte, eles dizem que a igreja forçou a catequização dos índios e depois dizem que eles acreditavam que índio não tinha alma. Quer dizer, por que é a falta de conhecimento tanto do cristianismo, tá? Tanto falta de conhecimento do cristianismo quanto desonestidade. Se eles conhecessem o cristianismo, eles não iam tentar aplicar uma dessas. Por que os caras iam catequizar uma turma que não tem alma? Se o fundamento da conversão é a salvação da alma. Prestem bem atenção. Nós estamos lendo um documento primário. Isso aqui é fonte primária. E eu desafio qualquer um que discorde disso, que acha que eu estou errado, a pegar
e vir discutir comigo a carta de Pero Vaz de Caminha na íntegra. Eu discuto também, não tem problema. Porque o que acontece, pessoal? Os portugueses chegaram aqui preocupando-se em... Claro, eles se preocupavam em deixar os degradados, eles se preocupavam em que tipo de terra eles iam encontrar, se haveria algum tipo de riqueza, tudo isso eles se preocupavam. Mas a preocupação deles não era menor também com a catequização dos índios, com a salvação daquelas almas. Eles realmente acreditavam que aquelas almas tinham que ser salvas pelo Evangelho. Então, gente, a gente analisando um simples documento primário, são esses os trechos que tem aqui hoje, não tem nada mais aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada na carta na íntegra. Mas analisando um simples documento primário, a gente vê quanta safadeza é ensinada na sala de aula. Para quê? Voltamos ao início que eu falei lá. Aquele velho propósito de destruir a civilização, destruir a cultura cristã. Tudo que fala de Cristo, tudo que leva o nome de Cristo, tudo que representa Cristo, eles abominam, eles querem destruir. É esse o fundamento deles. Isso é uma lavagem cerebral da esquerda que vem há décadas acontecendo no Brasil, e daí tu ouve um abobado dizendo numa universidade, ele está lá se formando, ele está lá estudando para pegar um diploma, para ir ensinar crianças na sala de aula. E aí ele escuta exatamente o que eu li para vocês e diz, isso aí prova que eles desprezavam a cultura dos caras. Entendem? Isso é doentio, e isso deve ser combatido. Nós estamos numa guerra cultural, e são inúmeras as pérolas que se ouvem dentro das universidades. Eu ouvi de um professor de Direito Civil que as faculdades foram criadas na Idade Moderna. Não, na Idade Moderna, com o advento das universidades e tal, o conhecimento se socializou e tal. Eu levantar a mão e dizer, professor, o negócio é o seguinte, o senhor está errado, as universidades surgiram na Idade Média, por conta da igreja. Então, gente, nós temos que nos informar e combater, porque essa guerra cultural, se ela for ganha, o próximo passo a gente já sabe qual é que é. Tá bom? Agora, eu vou pedir para todos que estão me assistindo, se tu achas interessante esse trabalho, se tu acha edificante, se tu acha necessário, curte, compartilha aí nas tuas redes sociais, espalha para o povo, se inscreve no canal, tá? Isso aqui vai estar sempre aberto aí para todo mundo, para quem quiser olhar, para quem quiser ver. É um trabalho que eu estou fazendo, entendeu? Porque eu acredito na reeducação de cada um por vontade própria, simplesmente indo nos documentos primários. A gente tem que se defender dessa guerra cultural, pessoal. E essa turma aí, essa turma globalista, essa turma aí que quer destruir nossos costumes, que quer destruir a família, que quer levar ideologia de gênero para dentro das escolas, eles têm os grandes canais de televisão, eles têm as revistas, eles têm coluna em revista, eles têm coluna em jornal. Aqui no Jornal Diário Gaúcho tem uma coluna de uma mulher que defende aborto, entendeu? Então eles têm a grande mídia secular ao lado deles. Nós só temos esses pequenos canais de mídia livre e nós temos que aproveitar ao máximo, porque a gente está lutando uma guerra assimétrica. Só que a gente vai vencer essa parada ali em nome do Senhor Jesus. Um abraço para vocês, boa noite, obrigado por ter assistido o vídeo, dá um joinha, colabora com o trabalho aí e que Deus abençoe a todos.
Então hoje sai o primeiro vídeo, como havíamos combinado, né? Da série. Começa de novo. E o tal do Holy Rolla Christie. O que houve aí? Acabou a bateria essa mesmo? Boa noite, aluninhos do canal Fonte Primária. Hoje vamos iniciar aquela série de estudos que nós havíamos combinado no último vídeo, né? A qual eu só anunciei. Eu não vou gravar de novo só porque o meu gato miou. Daniel, tu não vai fazer abertura. Ai, começa tudo de novo que eu me perdi. Pô, tinha ficado tão bom antes. Tá? Que estão contra a cultura do estupro. A história das feministas, dos socialistas, dessa turma da esquerda, está contra a cultura do Islã. O que houve, Thaís? Uma mosca. Ai, Thaís, começa de novo, Thaís. Que merda, cara.